Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje tem episódio novo da série na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas no chess.com. Ontem não consegui publicar o vídeo, meu filho Luca não estava muito afim de dormir na noite anterior e ontem ficou sem condições de gravar vídeo. Quem é papai por aí vai me entender, mas essa última noite ele já dormiu bem, então estamos aqui de volta para esse nosso vídeo de hoje. E bora lá começar. Antes de lançar o desafio, bora dar uma olhada aqui como anda o nosso ranking, né? Tanto o ranking do Brasil quanto o ranking global, para ver se teve ali algumas alterações, né? Então, começando aqui pelo ranking do Brasil, o Sup já chegou ali em 2.817, jogou muitas partidas aí nos últimos dias, estava até conversando com ele, e ele jogou bastante e já atingiu aí 2.817. Estamos aí com 2.804 e depois vem o Cricor e o Diego ali na casa dos 2.700, né? Outro que vem jogando recentemente mais partidas é o Quintiliano, né? O Quintiliano tá ali com 2.620 já. Imagino que logo ele deve estar nessa casa aí dos 2.700 e subindo, né? E aí, quando a gente vem para o ranking global, será que aquele cara ainda tá no top 2 do mundo? Lembra que no último episódio eu mostrei que um cara meio suspeito, ele tinha surgido ali no top 2 do mundo, do nada, um cara sem titulação, sem nada. Vamos ver aqui. Quando a gente abre agora o global, ele já desapareceu. Era meio óbvio isso, que esse cara seria banido do chess.com, porque não fazia sentido nenhum. Para quem aí resolveu ver as partidas do cara, basicamente o que ele fazia, pelo que eu entendi, né, era criar uma conta. Então ele subia o rating dessa conta usando o Stockfish, e depois que o rating estava alto, ele usava para jogar com a conta principal dele. E assim ele ia subindo o rating dele sem ser banido. Mas era o esquema ali que ele montou. Ele jogava 20 partidas até banir a conta, ele criava outra e outra. E nessa pegada ele chegou em quase 3.000 de rating, né? Eu tentei buscar aqui o nick do cara e nem encontrou, porque geralmente quando você coloca o nick dele, aparece banido. Esse aqui ele foi. Esse realmente foi banido da plataforma, porque você nem encontra mais ali o nick dele, né? Pelo menos eu não consegui encontrar. Mas é isso, o top 2 aí foi, foi banido, durou pouco tempo. E aqui não teve muitas alterações, né? Um jogador que aparece agora no top 10 que não estava ativo é o Nihal Sarin, que ele jogou algumas partidas, está com 2.782. Esse é um cara que se jogasse mais, ele com certeza ia ali pro top 3 do mundo ou mais, né? Mas enfim, sem muitas alterações por enquanto. E vamos lá, vamos começar aí com o nosso episódio de hoje. Lancei já o desafio, então, buscando um adversário que tenha pelo menos aí 2.404 de rating. Vamos ver que adversário vamos enfrentar aí hoje. Beleza, então vamos jogar aí contra um brasileiro, né? Pelo jeito eu já joguei aqui com ele. E depois, se você acompanha aí o canal, manda aí para eu saber quem é. Ele tá jogando aí uma abertura inglesa comigo, e eu tô jogando uma defesa índia do rei. Uma das vantagens da defesa índia do rei é que ela funciona bem contra a inglesa, contra o peão dama, então ela é o que a gente chama de uma abertura universal, né? Ela serve contra várias opções do adversário. Bom, eu vou jogar aqui com torre 8, que tem ideias de jogar E4 em algum momento. Ele fez um dama C2 para vigiar ali a casa de E4. O plano na inglesa é jogar ali com B4, B5, jogar ali na ala da dama, aproveitando a força desse bispo de casas brancas, que é um bispo muito forte. Mas aqui esse dama C2 eu não sei se combina tanto assim com a posição, porque depois de bispo G4 eu ameaço o bispo F3 e cavalo D4, atacando a dama e atacando o bispo ao mesmo tempo. E aí quando ele faz E3 para evitar essa ideia, eu posso jogar, por exemplo, um dama D7, com a ideia de trocar o bispo de casas brancas. Bom, ele jogou torre 1 para evitar essa troca dos bispos, e agora ele está querendo seguir com o plano de fazer B4 e B5. E aí, como vamos reagir contra esse plano, né? Pois ele conseguiu evitar a troca do bispo de casas brancas, evitou também o cavalo D4.
Vamos pensar como aproveitar, porque não parece assim tão harmônica a forma com que ele jogou a abertura, mas não sei se é algo que dá para explorar também, né? Como que eu poderia, de repente, aproveitar isso, né? Porque agora eu não tenho mais E4, D5 também é um lance que provavelmente não vai funcionar. Um lance como o dama F5, pressionando o cavalo, ele vai jogar um cavalo H4, daí dama H5, e aí se H3, minha dama tá ficando meio sem casas, né? Porque aí eu posso jogar um bispo D7, mas aí bispo F3, se dama H6, E4, mas aí leva cavalo D4. Meio arriscado, né? Meio arriscado isso. Mas talvez possa ser uma possibilidade jogar um dama F5. É aquele lance que pode ficar meio esquisita a minha dama por ali, né? Eu tô gastando um pouquinho mais de tempo só para encontrar um plano mais concreto do que fazer. Outra opção seria um bispo H3, ele vai puxar para H1. E aí não sei exatamente como que eu vou seguir, né? Eu vou jogar dama F5, pressionando já esse cavalo de F3, tentando buscar algo um pouquinho mais concreto, ainda que eu não tenho tanta certeza se é bom isso que eu estou fazendo. Se ele puxar o cavalo para D2, o cavalo ele fica longe da ala do rei, já é uma peça a menos para ajudar na defesa. Se puxar o cavalo para H4, o cavalo fica ali no canto. Só que também minha dama vai ser algo arriscado de se fazer. Minha dama pode ficar ali meio sem casas, né? Mas pelo menos desequilibra bem a posição, né? Então o preço para desequilibrar pode ser que talvez eu perca a minha dama, né? Então é um preço meio alto. Mas vamos lá. Assim, pelo que eu calculei na posição, é algo possível de se jogar, né? Bom, agora ele está pensando um pouco mais. O interessante do Dama F5 é que é um lance que eu faço ele pensar, né? Pois até aqui ele não tinha pensado em nenhum lance, né? Ele basicamente foi jogando os lances automáticos, assim, da inglesa, né? Só lance padrão. Olha, ele veio com o cavalo para D2. E uma das minhas ideias era, de repente, poder atacar aqui, né? Então, eu vou jogar um bispo H3 para trocar os bispos. Não faz tanto sentido ter esse bispo aqui em G4 agora. E aí, de repente, eu possa combinar um dama H5 com cavalo G4. Tudo bem que esse cavalo pode vir para E4 um dia, ou outro para D5. Eu tenho que ficar de olho. Porque às vezes eu passo essas peças para a ala do rei, esse ataque não dá em nada, e eu fico ferrado ali do outro lado, né? Então tem que tomar alguns cuidados só para não descoordenar muito a posição. Outra possibilidade é jogar H5, H4. Se eu consigo chegar ali com dama H5 e cavalo G4, eu realmente tenho um ataque nessa posição ou não? É, Pensando em jogar o H5, H4. Vamos lá, vou jogar H5. Porque o que é mais chato é chegar um cavalo por aqui, cavalo E4, cavalo D5, né? Isso aqui pode incomodar até mais do que o B4 e B5, que é um plano padrão da posição, mas que não sei se incomoda tanto assim. Caramba, caiu tudo aqui. Caiu tudo ali na prateleira ali atrás. É, Vamos lá, eu vou seguir o plano de jogar H4. Espero que não caia a minha posição, né? Mas
Vejamos aqui como que ele vai jogar. B5 é o lance mais natural, né? Se eu jogar cavalo E7, bispo B7... Pensando em levar esse cavalo para D8, para depois ele vir para E6 e G5, E6 e C5. O cavalo defende ali B7. Minha posição tá meio esquisita. Eu tô inventando aqui um plano que tá meio suspeito, né? Mas talvez dê certo, vai. Eu tô com essas ideias de tomar, passar a dama, ter um cavalo G4 em algum momento. Mas tá tudo muito suspeito isso. Eu tenho a impressão que tá muito superficial o que eu tô fazendo. Eu tô buscando um ataque aqui que a posição não é bem para atacar desse jeito. Bom, vamos tomar aqui em E4. Porque agora, se ele toma de peão, assim, por exemplo, o bispo fica muito mal. Ainda que ele tenha uma casa em D5, o cavalo defende tudo. Se ele toma de cavalo, não tá criando nada. Se ele toma de bispo, eu passo a dama para H5. E aí eu sigo com esse plano de talvez tentar trocar o bispo de casas brancas. Para ser sincero, olhando agora, achei bom ele ter jogado esse lance. Assim, bom para as pretas, né? Porque me incomodava mais o cavalo vindo para D5 primeiro. Mas vamos ver, a posição ainda é muito complicada, né? Bem complexa ainda a posição. Mas eu começo a ter algumas ideias de, em algum momento, esse cavalo passar para o ataque com cavalo E6, cavalo G5. Meu sonho seria poder jogar um cavalo E6, cavalo G5, cavalo F3. Pena que meu adversário joga também, né? Esse é o único problema. Mas seria bom se eu conseguisse chegar com essa peça ali no ataque, né? Talvez ele tente um dama E2 para trocar as damas, se ele ficar muito preocupado com essas peças chegando, talvez ele possa tentar algo assim. Mas tô começando a gostar da minha posição, para falar a verdade. Esse plano aqui do cavalo chegando, ou em G5 ou C5, parece bom. E o peão em H ele sempre pode criar algumas ameaças. Eu posso abrir a coluna, mas eu posso também, dependendo de como ele jogar, colocar esse peão lá em H3. Então, não sei, talvez já seja o momento de pensar num lance como o dama E2. Porque esse bispo G4, F3, mas aí bispo volta, G4. Minha dama fica meio sem casas, mas esse bispo também fica meio esquisito por ali. Eu vou ter que avaliar bem se ele jogar um lance como esse, dama E2 ou dama D1, se eu vou jogar F3, se eu vou jogar bispo G4 para induzir o F3. Que às vezes acontece muito isso na partida, né? Você faz um lance para provocar o adversário, para induzir ele a fazer determinada coisa, e aí depois você percebe que você está induzindo ele a fazer algo bom, né? Esse é um problema muitas vezes. Aí você percebe, poxa, eu fiz tudo aqui para no fim ele ficar com a posição boa. Bom, mas assim, dá para ver que ele não está muito satisfeito assim com a posição, porque ele está gastando bastante tempo, né? Aqui depois do meu dama H5, acho que ele já gastou uns 3 minutos, talvez. Bom, ele veio com o cavalo D5, atacando o peão de C7. Parece muito natural trazer o cavalo para E6, defendendo C7 e podendo, em alguma posição, passar esse cavalo para G5 ou para C5, que era a minha ideia. Ele jogou o dama E2 para trocar as damas, que era algo que eu já imaginava que fosse fazer. E agora nós temos aquele dilema, né? Porque bispo G4, F3, eu teria agora que voltar o bispo para H3. Porque senão eu posso ter problemas ali. Aí meu bispo vai ficar preso.
Por outro lado, o bispo dele também fica preso. E agora, hein? E se eu trocar as damas, eu não posso jogar um cavalo G5 tão rápido. Eu teria que fazer um C6 primeiro. Teria que preparar até esse C6. Vamos jogar esse aqui, que a partida vai virar um caos depois disso. Tipo, vai ficar bem confusa. Mas é isso, né? Vamos tentar desequilibrar fazendo esse bispo G4, pois agora se F3 eu volto para H3. Se ele jogar G4, eu jogo um dama H7. E agora eu tô ameaçando F5, o bispo dele tá sem casas. Ele vai ter que fazer alguma coisa. E aí, se ele, por exemplo, tira o cavalo, eu passo a ter alguns lances como o cavalo C5, o próprio F5, que aí F5 é H8, e não é tão fácil assim dele aproveitar meu bispo lá em H3. O bispo ele tá sem casa, o bispo tá preso lá em H3, mas talvez não seja tão fácil dele conseguir atacar esse meu bispo. E quando o F5 chegar, ele vai chegar com força, né? Bom, vamos ver como que ele vai jogar agora depois do bispo G4, tá pensando bem o que fazer. Ele tá baixando aí para 2 minutos já. E aí, no fim, ele resolveu não encarar de fazer o F3, né? Bom, e agora eu tenho a possibilidade de pensar em lances como o bispo F3 ou até mesmo o cavalo G5, sacrificando o C7. Caramba, hein? Tem esse cavalo G5 e se tomar em C7? Outra possibilidade é eu jogar C6, peão toma, cavalo B4 e daí cavalo G5. Que aí ele toma só o peão de C6. Que aí eu vou ter um cavalo... É, isso aqui parece bom, hein? Vamos lá, vou jogar C6. Se bem que eu esqueci que ele tem cavalo B6 aqui. Esqueci completamente desse lance. Ele pode tomar e cavalo B6. E daí, eu posso jogar um cavalo G5 e vou sacrificar um monte de coisas. E sabe-se lá o que vai acontecer. Outra opção é torre A2, né? Deixa cair o peão de C6. E depois eu venho com a ideia de levar o cavalo para G5. É, veio com o cavalo B4. Isso, para ser sincero, não me assusta tanto, que agora eu tenho o cavalo G5 e começa a surgir muitas ameaças aí na posição. Ele tomou de bispo. Agora eu tenho... E aí, hein? Qual que é mais forte? Eu tenho a ideia de bispo F3. Parece boa. Se ele tomar, eu tô tomando... Quase dando mate ali na posição. Vamos lá, vou jogar bispo F3. Porque agora eu crio a ameaça de tomar em G3 e depois fazer um cavalo H3 cheque. Essa aqui é a minha ideia.
Única questão aqui, se ele tomar em F3, cavalo toma rei G2. Eu ainda não vi bem um arremate. Ah, eu posso dar cheque em H3, rei H1, toma em E1 e dama F3. E aí eu consigo dar mate. Isso aqui chegou legal essa ideia, hein? Cavalo toma. E agora contra esse, eu posso tomar em G3. Ameaçando dama por H2 mate. E aí ganhamos aí por ataque a partida. No fim meu ataque funcionou ali. Eu não sei se era bem para funcionar, mas ele acabou dando certo. Vamos lá fazer a revisão dessa partida. O que o computador vai achar, né? Stockfish não vai curtir muito? Não, curtiu até a minha partida. Vamos lá, deixa eu mostrar como é que ficou na revisão, como ficou a precisão da partida. Então, meu adversário aqui, o brasileiro, depois conta aí nos comentários quem é você, vai ver, eu até conheço. Ele fez aí 85,9 de precisão, eu fiz 94,9 de precisão. Uma partida aparentemente bem jogada. Vamos lá ver então se foi tudo ok assim mesmo, né? Que às vezes ele dá uma precisão alta, você vai ver, foi uma partida cheia de erros, né? Ou teve algum outro erro muito grosseiro assim na partida, né? Bom, antes de começar aqui, fazer um convite para vocês, se você quer se tornar meu aluno na primeira turma do ano de 2026 da Chessflix, mas ainda com valor de 2025, entra para a nossa lista de espera, o link está aqui na descrição desse vídeo, pois entrando para a lista de espera você pode garantir essa condição e uma série de bônus exclusivos. O link ele está aqui no primeiro comentário fixado ou então na descrição. Você pode acessar a nossa página, ver como funciona a Chessflix, resultados dos nossos alunos, a nossa metodologia, treinadores e assim já começar com tudo 2026 no xadrez, beleza? Bom, e bora lá para essa revisão. Jogamos aí uma defesa Índia do Rei contra a abertura inglesa. Então, Índia do Rei é uma defesa muito legal aí para quem está começando aí um primeiro repertório de aberturas, pois você pode usar ela contra o peão da dama, pode usar contra inglesas, pode usar a Índia do Rei contra várias dessas aberturas, né? Só contra E4 que não vai dar muito certo, senão você tem que jogar uma Pirk, e aí, apesar de ser a mesma estrutura, pode levar para umas posições mais complicadas. Mas dá para jogar também, né? Bom, ele jogou aí em inglesa, então na inglesa as brancas colocam aí essa estrutura C4, D3 e E4, sempre pensando em controlar as casas brancas do centro, para aproveitar a força do bispo que está lá em G2, esse bispo é a melhor peça das brancas, então por isso que o branco ele começa o ataque na ala da dama. Tem até um vídeo que eu fiz aqui no canal, na seção de aberturas, ensinando como jogar a abertura inglesa, eu mostro mais dos planos, né? Então ele veio com essa ideia. E aí eu faço torre E8, que o objetivo é fazer E4, né? Se ele jogar o plano ali de B4, eu vou romper com E4, criando um contra-jogo no centro e abrindo a diagonal do meu bispo. Aí ele jogou esse dama C2, geralmente fazem bispo G5. Dama C2 eu não gostei muito. O computador prefere o cavalo D4 direto, ao invés do bispo G4. E aí fiz dama D7. Bom, sempre que tem um fianqueto do bispo lá em G2, faz sentido você tentar trocar esse bispo, pois as casas ao lado, ali ao redor do rei, elas ficam muito fracas, pois os peões não podem mais defender essas casas. Então, joguei agora o dama F5, era melhor cavalo H4, né? Bispo H3 e H5. Meu plano não é tão estúpido assim, hein? Jogar passar a dama H5 a H4. É que se a gente for olhar, faz sentido, né? O cavalo ele saiu lá para o outro lado, então ele só tem o bispo defendendo o rei. Então, se eu conseguir trazendo mais peças, eu posso ter chances de ataque aqui na ala do rei, aproveitando essas casas, H3 e F3. Bom, ele veio com plano normal, B5, e aí cavalo D8 é o lance, com esse objetivo de passar, né, o cavalo para E6 e de repente chegar em G5 ou chegar em C5. Esse lance eu não gostei muito, né, eu acho que me ajuda. E aí ele tomou de bispo, era melhor tomar de cavalo. Só que até aqui a partida estava equilibrada. Aqui o computador já começa a dar uma leve vantagem para as pretas, né? Joguei dama H5, ele prefere dama C8. Caramba. Nossa, eu faria dama H5 até mesmo uma partida pensada. Porque faz muito mais sentido a dama estar aqui para esse lado, né? Para eu conseguir explorar as casas. Todo o meu jogo
ele está sendo baseado em explorar as casas brancas que ficaram fracas ali do Fianchetto. Então, dama C8 não é um lance que parece tão natural de fazer. Mas aqui, ele dama E2, ele já fala para trocar as damas rápido. Senão pode ficar grave a posição. Ele jogou cavalo D5 que já interroga. Cavalo E6 não é o melhor, era melhor F5. Caramba, F5. E aí esse bispo H1 aí, cavalo E6, era uma versão melhorada da coisa toda. Jogar isso, cavalo E6, porque agora se jogar dama E2, bispo G4, F3, volta para H3, né? Entendi. Porque aí ele não tem mais G4, não tem essas ideias. Posição muito complicada ainda, né? Tá só uma leve vantagem das pretas. Posição ainda tem bastante coisa para acontecer aí pela frente. Bom, aí veio o cavalo E6, dama E2 é bom para trocar as damas, bispo G4. E é aqui que ele interroga, tinha que fazer o F3. Né? Aqui era o momento. Quando ele faz dama F1, ele fica perdido já. Porque meu cavalo vai chegar no ataque, vai chegar o cavalo G5. Mas essa posição eu achava interessante ainda. F3, eu pensava em jogar bispo H3. G4, eu pensava em dama H7. Ele fala dama G5. Na dama H7 ele já acha ruim. Ó, a posição que eu pensava em jogar, o computador já dá um ponto para as brancas, né? Jogar dama G5. Pensando bem, dama G5 é bem mais... Faz muito mais sentido, né? Dama G5 fica aí na cravada, ameaça o F5... É que num primeiro momento eu descartei dama G5, que fica ali na cara do bispo, mas não tá acontecendo nada. Talvez quando chegasse na posição eu até mudasse de ideia pro dama G5, faz muito mais sentido, né? Bom, mas aí ele jogou dama F1, aí C6 tá bom, cavalo G5 tá bom, e aí ele tá arrematado já na posição, né? Sobra esse bispo F3, C4, eu acredito que tem mais de um arremate até. E se ele jogasse o cavalo B6, qual que é o mais preciso? Torre A2, Eu tava na dúvida se jogaria o torre A2 ou se jogaria o cavalo G5 direto. Porque agora se tomar, eu tenho até essa possibilidade, Porque ele não pode tomar de F que tá levando mate. E aí quando eu tomar de H, eu vou ter o cavalo G5 chegando para cavalo F3. É muita peça chegando no ataque no fim. Bom, e aí ele acaba sendo arrematado aqui no fim. Chegamos aí a 2.806, acredito que é o rate mais alto da nossa saga, não é isso? Deixa eu ver aqui, se eu colocar aqui nas partidas de... Ah lá, ó, 2.806, tá certo, é o rate mais alto até aqui, né? Batemos aí o nosso recorde. E, bom, não vai ter muitas alterações ali no ranking, né? Acredito nenhuma. Nem no ranking global, nem no ranking do Brasil, só subimos aí esses pontinhos. Bom, vamos lá, vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios da série. Se você tá gostando, deixe seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.